Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast RH na Xícara. Esse podcast que é destinado para você, profissional de RH, que atua dentro dessa área maravilhosa. E nós estamos aqui graças aos nossos patrocinadores, em especial a Betel Serviços ou Betel Prime, que hoje você vai ouvir bastante dele, e também a Rivica, bem como também a Biomedic. Nós agradecemos muito vocês que apoiam esse trabalho e é graças a vocês que a gente consegue levar o conhecimento a esses profissionais de RH. Hoje nós estamos começando uma série aqui de encontros com profissionais excelentes com o tema Profissão RH. Você sabia que dentro do mundo do RH existem várias profissões, várias funções e que são também chamadas de profissões. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Ela que é formada em administração, tem uma especialização, uma formação pela USP agora como conselheira, trabalhou muito tempo na Dinamarca, olha só que legal, e ela é uma grande amiga, companheira também de trabalho da nossa área. Eu tenho a honra de trazer aqui para você, nosso ouvinte, você que assiste o nosso podcast também, a Dulce, que é responsável lá pela Betel Prime. Dulce, seja muito bem-vinda ao nosso RH na Xícara. É uma alegria poder receber aqui, conhecer um pouco da sua história e ouvir de você os conselhos que você dá para essa geração aqui também, que deseja atuar aí com a área de gestão, de headhunters, de, literalmente, pessoas que caçam talentos, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você falasse nessa abertura aqui um pouquinho de você para quem não te conhece. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer aqui compartilhar a experiência que a gente tem na trajetória de vida e corporativa, né? Essa dinâmica aí organizacional que faz com que a gente tome decisões de carreira e também são decisões que impactam a todos, né? Falar de mim, eu vim de TI. Olha. Eu vim de TI, eu não tinha um planejamento estratégico para ir para RH. É o oposto, hein? É o de oposto. tecnologia para gestão de pessoas, né? É o oposto. Mas hoje nós usamos a tecnologia ao nosso favor para também humanizar e aproximar o processo de hunting. Legal. Né? E trabalhei em grandes multinacionais, trabalhei na Xerox, trabalhei na Claro, trabalhei na HP, como área de compras, sempre na área de negociações ali, com pessoas, respondia para os Estados Unidos. Aí quando eu fiquei grávida, eu acabei olhando o mercado novamente, me candidatando para uma vaga, que a gente vai chegar como que eu vim parar em Headhunter, candidatando para uma vaga, e a candidatura foi para uma vaga do cliente da consultoria. E aí gostaram do meu perfil e eu acabei entrando em RH. Eu saí de tecnologia e fui para RH aos meus 32 anos. Não é para fazer conta, tá? Mas foi uma mudança. Foi ontem, então? Foi ontem. Começou faz ontem. 5 anos só. E foi uma mudança assim, que eu não esperava, mas foi uma mudança que tem muito a ver com essência. E até falando de essência, esse é os conselhos que eu dou para quem está entrando aí na carreira, seja RH ou para o próprio candidato. Tem a ver com a essência, tem a ver com as conexões. Entrar na área de RH tem que amar. Perfeito. Tem que amar pessoas, tem que gostar de conexões, de networking, estudar muito, porque a gente avalia, quando a gente fala de hunting, que eu vou explicar o que é search, o que é hunting, qual é a sua diferença entre search e hunting. O search é uma pesquisa de mercado. O search é colocar uma vaga e a pessoa aplicar para a vaga. Então, você vê uma vaga no LinkedIn ou qualquer plataforma ATS e a pessoa se candidata à vaga. O hunting, não. A hunting como você trouxe ali, é um caça-talentos. O Headhunter é um caça-talentos, uma caça-cabeças, né? Literalmente, assim. Literalmente. Ele vai atrás de profissionais passivos. O que é um profissional passivo? O profissional passivo é o profissional que não está olhando o mercado. Estou na empresa, não estou olhando vagas, não estou olhando oportunidades. Me conecto ali com algumas pessoas pelo LinkedIn, por eventos, mas sem ter esse objetivo de me candidatar.
E aí o headhunter ele entra em ação. Tá. Aí o headhunter que faz toda a sua abordagem ali para ir atrás dos candidatos passivos quando a gente começa a desenhar a vaga. O headhunter vai atrás de talentos para as empresas. Perfeito. E o que define um resultado de uma grande empresa, uma pequena, média, grande empresa, um resultado positivo é ter pessoas talentosas na empresa. Com certeza. E esse é o trabalho tanto do RH interno quanto dos headhunters. Caçar pessoas talentosas para a organização. Nessa dinâmica corporativa de caça aos talentos, é muito importante que a gente trabalhe a marca da empresa. E esse é o processo que a BTO Prime trabalha afinco e com uma forma muito segmentada, conhecendo o modelo de negócio, se aprofundando ali na cultura organizacional, se aprofundando no job description, com técnicas, comportamental, soft, hard skills. É nisso que a gente vai desenhar o modelo de abordagem para a headhunter. Então, como que a gente parte desse princípio? Então, você tem uma reunião, uma espécie de kick-off, ok? E esse kick-off você começa ali a desenhar todo o perfil da vaga junto com o diretor, seja o gestor da área, enfim. E aí você vai arrancar o soft skill, todas essas bases de competências e as habilidades para aquele profissional. E aí o dono, o diretor, fala assim para você: Dulce, é isso que eu quero, mas eu quero aquele cara ali, daquela empresa. Como que faz esse processinho aí? É possível isso acontecer? É possível, é aí que a BTO Prime entra. Porque nossa empresa, a gente trabalha com confidencialidade e neutralidade das informações. Você tem uma empresa, você sabe que você quer uma profissional, um engenheiro de alimentos, você tem uma grande indústria de alimentos, você quer um profissional, engenheiro de alimentos que conheça sobre frangos. Eu estou dando uma especificidade aqui para você imaginar. Mas ele não quer entrar em contato com os concorrentes dele, ele não quer expor a marca, porque se ele expõe a marca, isso tem a ver com estratégia de negócios. O que ele faz? Ele aciona a BTO Prime. Com a neutralidade, a confidencialidade e relacionamento que a BTO tem, a gente faz esse briefing, esse warm-up, desenha as vagas, escuta o cliente, porque às vezes o cliente ele tem uma ideia e a gente construir essa ideia de uma forma sedimentada, para a gente poder, dali para frente, saber que tipo de abordagem, saber quais são as empresas concorrentes, fazer um shortlist de quais empresas que nós vamos, entender que tem aquele profissional e abordar da forma mais estratégica os profissionais que têm tudo a ver com aquela vaga. E aí começa o play the game, né? Que é entender qual é o perfil, qual o profissional, onde eles estão e que forma que a gente aborda sem abrir quem é o nosso cliente. Que desafio, hein? É um desafio, mas é um desafio tão gostoso, porque você conseguir fazer o job description e caminhar para todas as suas etapas de hunting, a gente pode explicar como que é a etapa de hunting e conseguir ver, tomar corpo e ter o resultado da contratação, isso impacta no que no negócio? Em produtividade, em performance. A BTO Prime, ela traz pessoas com alta performance para a vaga. Nós, através dos dashboards e das técnicas de abordagem e de hunting, a gente consegue identificar e estruturar uma equipe que atenda ao teu modelo de negócio. Mas o mais importante, Ricardo, o mais importante é a cultura que essa pessoa vem, os valores que ela traz intrínsecos ali nas suas virtudes, nas suas atitudes. Então isso é algo que eu falo assim, quando alguém me pergunta para a nossa equipe de hunting, mas o que eu falo na entrevista? Fala quem você é. Estude a empresa. Primeira dica, estude a empresa. Estude com quem você vai falar. Que tipo de comunicação que a pessoa tem, você fala que é a linguagem do amor, que é o tipo de comunicação que ela tem que você vai equalizar ali sem perder a sua essência para caminhar num processo de seleção.
Perfeito. Sempre fale a verdade. A gente estava falando ali, né? Para quem que você não pode mentir? Fala aí de novo, né? Para quem você não pode mentir? Para um médico, porque ele pode dar uma medicação errada. Exato. E para um headhunter, mas não pode mentir para ninguém, mas não ocultar informações sobre a sua trajetória de vida e os seus skills não é um negócio agradável, entendeu? Com certeza. A Betel Prime tem uma expertise muito interessante, porque a gente acaba se especializando em áreas comerciais para as empresas. Então o hunting acaba sendo muito mais preciso, cirúrgico para o negócio. Perfeito. E trazer pessoas para o modelo de negócio é uma caça-talentos. Com certeza. Porque os bons, eles estão trabalhando. Os ótimos, eles estão empreendendo. E o perfil muito interessante que a gente traz para a área de negócios é um modelo de mindset, de perfil comportamental, que tem a ver com um perfil de dono do negócio. Você já ouviu falar, Ricardo, em microempreender na empresa? Sim, sim. Então, os clientes, eles pedem, o que eles solicitam, independente do cargo, pessoas que têm um modelo mental Sim. de dono do negócio, de assumir riscos. E é tão raro isso, tão difícil achar essa pedra tão preciosa, né? E essa pedra preciosa, a gente acaba lapidando para o processo. Porque, às vezes, o próprio candidato está, não diria acomodado, mas está mais estável numa empresa e não está olhando oportunidades do mercado para a carreira dele. E outra dica que eu trago, quem faz a carreira não é a empresa. Exato. Ah, tem plano de carreira? Tem. Qual é? Você. Você é seu plano de carreira. Perfeito. Você estudar, fazer conexões. Conexões não é só o LinkedIn. Conexões são reais. Porque networking é algo que é importante ser alimentado. Não é networking, que a gente estava até conversando lá fora sobre... Fala um pouquinho disso. Você usou até aqueles dois termos, né, Gi? Networking genuíno, conexão genuína, não é só ser interesseiro. É ser interessante. Interessante. Eu gostei muito dessa frase. Repete para todo mundo ouvir de novo aí. O networking, conexão de verdade, não é só ser interesseiro, entrar em contato quando você precisa de alguém, mas ser interessante. Porque as pessoas, elas gostam de atenção. Quando eu falo ser interessante, é ser genuíno, transparente. Não para conseguir um negócio lá frente. Primeiro, é outra frase que eu gosto de trazer. Primeiro a gente constrói relacionamento, depois a gente faz negócios. Boa. Não inverta a ordem. A gente recebe, todas as áreas comerciais recebem leads qualificados. Ok. Mas a venda consultiva, que é o nosso negócio, nós temos várias etapas de vendas. A gente tem vendas para o corporativo, que a gente vende o serviço de hunting, e a gente tem a venda da headhunter do meu time para o candidato. E depois tem a venda da headhunter da Betel Prime para a empresa. Tá. Não é apenas enviar uma lista de candidatos. Não. A gente tem todo um dashboard que traz ali informações relevantes para o processo. Aqueles que se enquadram, né, dentro do perfil da vaga, você deve ter todos esses dashboards já elaborados para fazer uma apresentação de relatório para a empresa que contrata vocês, né? Exatamente. A gente teve um exemplo, não posso falar nomes, porque empresas são processos confidenciais. A gente teve um exemplo que a empresa estava estabelecida no Nordeste, estava vindo para São Paulo, num segmento de energia, e eles tinham um olhar de São Paulo bem parecido com Fortaleza, mas não é igual. Porque aqui, o mercado de São Paulo, na verdade, os mercados eles têm suas características regionais. Então, para o cliente entender, eu falo para o stakeholder entender que aquele modelo de contratação, aquele modelo não era funcional e não daria resultado, não foi só um processo de hunting. Ele foi um processo de estudo do negócio dele, de estudo da concorrência, de estudo de portfólio deles. Isso através de todas as abordagens que a gente trouxe com os candidatos. Estudo de como que é feito o total cash deles. O que é o total cash? Pode ser usado esse nome, mas como que é o pacote de remuneração deles? Por que o turnover deles estava alto? Olha que informação interessante.
É muita informação, não é? Muita informação que tem atrás de um candidato. A gente pensa que é só assim, né? Abriu vaga, vai lá, busca. Não. E aplica um testezinho lá da internet e tá tudo certo. Não, né? Absoluto. A Betel trabalha, a Betel Prime, faz parte da Betel Serviços, trabalha com muita profundidade. Que legal. E a gente trabalha com dados. Quando a gente traz uma informação, uma argumentação que a remuneração está diferente do que o offer corporativo, a gente traz com dados e fatos. Porque essa informação vai para o RH. E o RH ele tem um budget que nem sempre condiz aí que o mercado está pagando. Então, a gente é parceiro do RH em fornecer, em fundamentar as informações de remuneração, Legal. de benefícios, para ele, no stakeholder, e apresentar um relatório de dashboard, de BI. Pegando esse gancho, então, né? Você falou de stakeholder, você falou de pacote de benefícios. Qual é a sua maior dificuldade hoje, levando em consideração que nós temos uma geração aí no mercado chamada geração Z, que troca 6, não 6 por meia dúzia, mas 6 por 5, né? Qual que é a maior dificuldade de você encontrar esse profissional qualificado e, quando encontra, conseguir levá-lo para esse desafio, para esse trabalho novo? Qual que é a dificuldade que você mais tem hoje? Eu traduziria dificuldade com oportunidade. Boa. Tá? Quando a gente... Falar de gerações é um tema que eu acho interessante, mas eu prefiro falar de habilidades. Tá? Porque a gente também, quando a gente chegou no mercado, Ricardo, a gente deve ter mais ou menos a mesma geração, talvez seja um pouquinho mais novo, mas vamos lá. Mas quando a gente estava chegando no mercado, também tinha outras gerações esperando pra gente. Exato. É que a gente não percebe isso. É que hoje ele está muito mais evidente porque tá tudo na mídia. Tudo você consegue enxergar no LinkedIn, ou numa mídia social que seja. Então, as discussões acabam sendo mais polêmicas, né? E explícitas, né? Explícitas. Antes não era. Mas o mais importante é a gente entender quais são as habilidades que aquele profissional tem e o que ele pode... a gente enaltece quando tem habilidade e traz pontos de melhoria quando tem competências para serem desenvolvidas. Então, o desafio, a oportunidade de atrair, respondendo a sua pergunta, as novas gerações tem a ver com a forma que modelo mental. O que é isso? Eles não olham só apenas a remuneração ou uma trajetória corporativa. O que para você é importante? Um aprendizado. O que é importante? Tá no híbrido? O que é mais importante? Os benefícios que são variáveis ali, entendeu? Então, entender que essa geração, ou a geração, que a gente pode categorizar ou não, mas entender que aquele profissional, que aquela empresa quer atrair, o modelo mental, ele funciona, ele impulsiona de acordo com o que ele acha relevante. Vamos simplificar. Quando você vai comprar um carro, o que você gosta quando você vai comprar um carro? É tanta coisa que a gente vê num carro, né? O que é mais importante? Mais importante, para mim, hoje, pai de 2 crianças, é segurança, penso eu. Segurança, um freio. Um freio bom, um carro mais seguro com airbags e tal. Então, esse é o ponto. O vendedor vai chegar lá, em vez de ele te escutar, ele vai falar assim, Ricardo, eu tenho carros aqui, tem teto solar, tem banco de couro, eu tenho cores assim, verdes, amarelas, e cores da sensação. Isso para você não é relevante. Não é. Mas se eu escutar você primeiro escutar, que eu estou falando, escutar o que para essas gerações é importante, quais são os benefícios, o que para mim são valores inegociáveis, entendeu? Do que eu chegar para você e falar assim, Ricardo, o que você procura num carro? Você fez eu lembrar uma experiência que eu tive na semana retrasada. Estou participando de um processo para um cliente meu e ele pediu assim, olha, busca no mercado profissional assim, assim, assim. E eu encontrei essa quebra de gerações. Então, eu levei uma candidata de 19, 20 anos, se não me engano, e uma outra com 55 anos. A de 55 anos, ela ofereceu um pacote de experiência gigantesca, né, tal, pela experiência dela. E ela falou para ela que o importante para ela é a segurança financeira.
Até porque ela está prestes a se aposentar. Sim. Então ela quer ter uma estabilidade, aquela coisa de estar ali sempre presente. A garota de 19, 20 anos, a primeira pergunta que ela fez: vocês têm Gym Pass, Total Pass? É mais ou menos isso que você está dizendo, né? É isso que eu estou te falando. Imagina, legal. Mas a escutativa do Headhunter, a escutativa do RH das empresas é muito importante. Ela conseguir decodificar o que é importante para mim. Para essa moça, o Gym Pass era importante, o Total Pass era importante, o pacote de benefícios. Para outra, não. Ela quer lá receber e quer compartilhar o conhecimento que ela tem. Então, primeira coisa é a gente ter uma escutativa em relação ao consumidor, falaria, né? Porque a gente tem, a Betel Prime, ela tem que ter uma dinâmica. Ela tem o candidato, são 3 Cs: o candidato, o cliente e o colaborador. Se as 3 dinâmicas estiverem numa sinergia legal, o processo vai funcionar. E para isso tem que ter o 4º C, que é a comunicação. E principalmente a escutativa, Ricardo. As pessoas não sabem escutar. Já chega falando, mas antes você chega na concessionária, o cara já vai falando, apresentando o modelo, porque ele chega a 200, ele faz isso, ele faz aquilo. Você quer segurança. Não quero 200 por hora, não quero isso. Você quer segurança, entendeu? Então, fazer a leitura do candidato, fazer a leitura do RH, o RH fazer a leitura, saber o que é mais importante para ele, para a atratividade, é fundamental. Eles são básicas. Por isso que a função de Hunter é bem diferente mesmo, né? Você começou dizendo isso do search, né? Daquela da busca. Porque você tem que escutar também tanto o stakeholder, né? A diretoria, aquele que está buscando no mercado, e você tem que escutar também o candidato. Sim. Se o cara não tá afim também de ir para aquela empresa. Cara, como que você faz isso? É genial. Tem que ter uma arte aí, alguma coisa dentro de você. É uma arte, porque muitas vezes as vagas são tão específicas que tem poucos no mercado. O mercado de energia é um mercado que está sofrendo com mão de obra, não vou falar qualificada, mas está sofrendo com mão de obra em geral. Então, para você trazer um profissional para outro... E o mercado, por incrível que pareça, ele é muito pequeno, esse setor. Existe toda uma... A gente fala que a gente faz uma lição de casa com a Headhunter, né? A gente fala, nossa, como é que a gente vai fazer a captação e o interesse? Captação e interesse, que não é só captação. A gente tem que despertar o interesse, mas oferecer o que a empresa tem de benefício sem abrir quem é a empresa. Olha só. Que difícil, cara. É muito difícil isso. Mas é aí que está... Eu sou apaixonada por isso. Dá pra ver. Aí que está a grande habilidade das nossas Headhunters, né? De sempre trazer a verdade. Falar sobre a marca sem falar da marca. Falar do negócio de carro, por exemplo, um carro que é seguro, um carro, a gente trabalha com um dos clientes nossos, que é uma empresa alemã. Falar da marca sem falar da marca. Falar dos diferenciais da marca sem falar mal do concorrente. Então, toda essa comunicação, essa interpretação, essa habilidade de trazer o candidato para uma entrevista, a gente consegue. Que legal. E a gente consegue fazer de uma forma sigilosa. Que legal. Sigilosa. A gente traz... Porque ele é o mais interessado na carreira dele. Com certeza. Eu falei, é a gente que faz a carreira. Então, ele é o mais interessado. Se ele tiver uma oportunidade melhor ou mais interessante da carreira dele para ir para outra, por que não? Mas a gente traz muito relacionamento. Tem muito candidato que vira cliente depois nosso. Olha só, sério? Pela confiança que tem nosso time comercial e na nossa Headhunter. Que bacana. Somente candidatos que são líderes sempre indica a Betel. A gente tem muita indicação. Que legal, bacana. Dulce, para quem está assistindo a gente agora, você que está encantado, né, com essa profissional aqui e está lá no fundinho do coração dessa pessoa aqui, né, dizendo assim, cara, eu quero ser Headhunter. Qual o conselho que você dá? Por onde que essa pessoa deve começar? Ela já está na área de RH, mas ela quer ser Headhunter agora, quer fazer parte do teu time lá da Betel Prime, ser gestoriada, né, por você. Por onde que essa pessoa começa? O que eu já falei, fazendo conexões e sendo muito curiosa, porque você vai entender de pessoas e negócios. Tem uma formação específica? Não tem uma formação específica. Pode ser formado de administração, pode ser psicóloga, pode ser engenheira, o que for. Se você for apaixonado
por negócios e for curiosa, tô falando ser curiosa é quase um FBI, porque a gente acha as empresas, a gente acha as pessoas pela curiosidade, proatividade, que é muito importante. Legal. Tá? E habilidade de negociar, porque nem sempre os candidatos que a gente vai mandar para o cliente, para o RH ou para o stakeholder estão adequados à cultura, porque a gente não está vivenciando a cultura. Exato. Um diferencial que a Betel Prime tem, a gente sempre visita o cliente no presencial. Minimamente a gente faz isso. Durante o processo, antes do processo, durante o processo e pós-processo. Por quê? Porque eu vou trazer não sei quanto de tempo a gente tem, mas... Dá tempo, tranquilo. Vou te falar, quanto que é um custo de uma má contratação? É muito alto. É muito alto. Eu sei que é alto, porque para desligar um funcionário custa mais do que contratar um funcionário, né? É um pouco da sua área, né? A cargos e salários. É caro, mas além do custo que a gente vê ali em folha de pagamento, quanto vai pagar, tem um custo que nem sempre é mensurado. Sabe qual é? Qual? Capital intelectual. Verdade. Porque ele leva informações da sua empresa para o mercado. E normalmente ele vai para concorrente. Né? O capital intelectual é muito importante, porque quando ele entra e fica na sua empresa, ele tem acesso às informações do modelo do seu negócio. E quando ele vai embora, ele também leva isso. Da mesma forma que ele trouxe do mercado, ele leva. Vai levar. Isso, às vezes, os profissionais, a empresa não faz essa conta. Além de desgastar a imagem da empresa e da equipe que fica. Então, são algumas coisas que a gente traz isso para a mesa do board, que a gente ajuda também, a gente dá toda a assistência no board, principalmente quando é um executivo, para a empresa. Para quê? Para eu diminuir a curva ali de produtividade. Porque hoje as pessoas elas chegam nas empresas, a gente já está dando resultado. Na verdade, a gente já é custo. Depois que dá resultado... Eu tinha um chefe, Ricardo, a minha primeira empresa que eu trabalhei, como headhunter, ele falava assim, não tem profissional caro. Eu falei, não tem não. O profissional que ganha, sei lá, um salário mínimo, ele pode ser caro. Eu falei, como? Se ele não produz. Ou ele ganha, sei lá, 50, 60, mais PLR de 10 salários, ele pode não ser caro, porque a produtividade dele compensa. Então, trazer isso para uma mesa de decisão, quando a gente vende o serviço de hunting, é muito importante. O quanto esse contratante vai mensurar em valores o ROI, o bendito ROI, retorno sobre investimento. Quanto que ele consegue mensurar em termos de produtividade. Sim. Nossa, tem que ser muito curioso mesmo para ser. Você tem que investigar muita coisa, como você falou, né? Um FBI, né? Um CSI, né? É um CSI. Que legal. E o CSI não começa só no trabalho de hunting. Quando a gente faz uma área comercial, ela é treinada antes de ir para uma reunião para conhecer com quem ela fala de novo e o que ele faz. E também procura. A gente tem IA para isso. Né? Procura quem é o concorrente. Procura se a pessoa que você vai falar é o decisor. Isso é importante. Quem é, com quem você está falando? Eu já participei de reuniões que eu falei desde o estagiário até o CEO. A forma de comunicação é completamente... Você pode falar a mesma coisa, mas a forma de comunicação é completamente diferente. Pode ter certeza que quando a gente está oferecendo a Betel Prime, a gente fez 3 anos agora dentro de uma empresa que tem 24 anos, a perspectiva não de engajamento, mas a perspectiva de conexão, de falar com o C-Level, ter cultura para conversar com ele, até num evento ou num almoço corporativo, tem que ter postura. Exato. E assim, não perder tempo deles, porque um C-Level, normalmente o CEO da empresa, eles já foram vendedores. Né? 80% dos donos de uma empresa, ou dos CEOs de uma empresa, eles vieram da área comercial. E eles já sabem o porquê você está ali. O que você vai fazer ali. Já sabem. Então você tem que chegar totalmente preparado. Primeiro, ser curioso. Se preparar. Sim. Não tem uma faculdade, não tem um curso específico, né? Você é formado em administração, é isso, né? Sou formada em administração, tenho pós em pessoas e negócios e agora estou certificada como conselheira pela FIA. Que legal. USP, né? USP. Que legal. E porque o que tem a ver, né? Carreira. É você que faz sua carreira. E assim, eu
não foi só o estudo para ser conselheira, para a gente falar de conselho administrativo, consultivo, que a gente até estava falando sobre isso. Mas eu quero me conectar com quem está lá no topo. Que legal. Para trazer para Prime. Exato. Para trazer aqui para o teu podcast. E eu gostei disso, né? Opa, ótimo, vamos trazer essa gente para cá. Eu gostei dessa conexão que você fala, né? Assim, que não é só simplesmente se conectar, né? Para falar, eu tenho mais uma conexão, eu sou mais um que estou ali linkado. Mas você tem que se mostrar, aparecer diante do outro, né? No meu LinkedIn, eu tô a um passo do Barack Obama. Um dia eu falei isso para um amigo meu, né, na faculdade. Eu falei, pô, cara, só falta esse cara me aceitar que eu chego no Obama. São 7? São 7 pessoas que você precisa conhecer para conhecer o mundo todo, né, cara? E ele falou assim, tá, o que você vai ganhar com isso? Eu falei, muita coisa, cara. Eu vou ganhar muita coisa. Não é o fato de eu falar que eu sou conectado com ele, mas é de poder ver a experiência dele pelo LinkedIn. E a gente aprende muito. Exato. Com grandes líderes, o tempo inteiro. Eu faço parte do Rotary também, né? Que é um trabalho voluntário que eu faço, mas ali... Por que eu tô ali, né? Porque eu sou das mais jovens ali. Mas por que eu tô ali? Qual Rotary que você tá? São Paulo. São Paulo, legal, bacana. Que é o do Colégio Rio Branco, onde tem a sede do Colégio Rio Branco. O Rotary, a fundação do Rotary fica ali. Porque eu quero aprender. E também aprender e estar com os grandes decisores. Sim, sim. Sabe aquela coisa assim... Uma vez eu vi, acho que foi do Joel J, se não me engano, se você é o melhor daquela turma, você está no lugar errado. Então, se você é o melhor daquela turma, eu falo isso pro meu filho, se você é o melhor daquela turma, se você tirou 7 a sua melhor nota, você está no lugar errado. Passinho para cima. Para se manter desafiado sempre, né? Desafiado. Muito estudo. As headhunters estudam demais. Bacana. Ela tem um lado humano. Por mais que a gente tenha IA ali, com codificação, tudo para acelerar uma triagem, mas o contato é com a headhunter. Sempre com ela. Sempre com ela. Que legal. Eu tenho a nossa equipe é composta por headhunters mais jovens e headhunters mais sêniores. Por quê? Porque eu também tenho candidatos mais jovens, eu tenho candidatos mais sêniores. Eu também tenho clientes mais jovens, olha o cuidado. Que legal, você tem que se preocupar com isso, né? Pelo perfil do candidato, com quem ele vai se relacionar dentro da Betel Prime, né? Para falar a mesma linguagem, para ter a mesma conexão, né? Isso é muito importante. Tem algo que eu sempre trago para as headhunters, o que é quem é o cliente do meu cliente? Como funciona isso? Cliente do meu cliente. Exemplo de uma empresa alemã que a gente atende. Tá. Quem é o cliente do meu cliente e quanto custa o produto dele? O produto dele menor, o ticket médio dele é de 500 mil. Quem é o cliente do meu cliente? O cliente do meu cliente tem um poder aquisitivo muito grande. Ele tem um nível de exigência muito diferenciado. Não vou falar grande ou pequena. Diferenciada. Tá. Então, desde a recepcionista, o manobrista, o cara de facilities ou outras pessoas que estão ali tem que estar na mesma cultura para atender o cliente do meu cliente. Esse é um serviço Prime. Que legal, que bacana. Então a gente olha a ponta, não só quem é o meu cliente, a ponta. Que legal, que bacana. Para encerrar, fala um pouquinho agora da Betel Prime pra gente aqui, para quem está nos assistindo ou quem tá também nos ouvindo, porque agora o RH na Xícara, o nosso podcast, está também na plataforma do Spotify. Olha que chique, chegamos até lá. Então nós estamos no Spotify e pessoas estão nos ouvindo também nesse exato momento. Fala um pouquinho da Betel Prime, como que ela funciona, onde ela se localiza, para entrar em contato com você, quem está assistindo também queira conhecer um pouco mais da Betel Prime. A Betel Prime está localizada ali na região do Brooklyn. Nós estamos no hub de inovação entre a Oracle e a Microsoft, pertinho do Shopping Morumbi. Então, o lugar foi identificado exatamente por uma questão ali de acessibilidade também, porque a gente está no meio de grandes empresas. A nossa empresa tem 3 anos dentro de 24 anos da Betel, que é uma empresa com muita credibilidade. A empresa tem ISO 9000 em todas as suas áreas. Nós somos em 3 headhunters. Da área comercial, nós temos mais de 10 pessoas na área comercial. E de que forma que a gente trabalha? Buscando talento para a sua empresa. O talento gera negócio. O talento reduz o teu turnover. A Betel Prime, ela trabalha exatamente na especificidade da cultura e do teu negócio. Que legal. E como que você encontra? Em todas as plataformas também. E o meu LinkedIn é Dulce Menezes. E o da Betel Prime é Betel HR Prime.
Que legal, show de bola, top. E nós também temos aqui a Rivica, que apoia esse trabalho. A Rivica é uma empresa especializada em administração de cargos e salários, implantação de cargos e salários, avaliação de desempenho também. E somos especialistas no modelo chamado quantitativo. Se você está precisando colocar o plano de cargos e salários também na tua empresa, entre em contato conosco, @RHIVIQA, Rivica, todas as plataformas também aí nas redes sociais. Muito bom. Dulce, que legal, bacana ter você aqui. Obrigada pelo convite. Você vai voltar outra vez aqui. Vou voltar com convidados também. Também. É legal, vamos fazer aí, né? Uma dupla de convidados. E você precisa contar também um pouco mais da sua história, mais profundo ali também, que me deixou bem curioso também. O tempo que você passou na Dinamarca, né? A gente nem comentou um pouquinho. A gente não comentamos, mas assim, também foi inesperado. Legal. E aí é uma parte, eu falei, a experiência internacional é algo que, para o nosso trabalho, faz muita diferença. Com certeza, com certeza. Cara, obrigado mesmo por ter vindo, tá bom? Você que nos assistiu, que nos acompanhou, forte abraço para você. Próximo episódio, Profissionais de RH. Um abraço. Obrigada.